nesta edição da TV Embelezar Online, nós trazemos uma entrevista muito interessante. Acredito que todos os homens e mulheres, os LGBTQI+, vão gostar, porque a gente muitas vezes, né, pensa assim, ai, pelo de tal tem um personal trainer, né? A gente fala, tem gente que tem inveja, oh, por que eu não tenho um, né? Mas, enfim, vamos lá, a gente tem que aprender, né, sobre a importância desses profissionais e o quanto é que muitas vezes nós vamos estar precisando de um também, né? E hoje nós vamos estar trazendo uma entrevista muito interessante, ele veio muito bem apresentado, né, que é o personal trainer professor Carlos Moreno. Então, eu agradeço muito a sua presença aqui conosco, né, na TV Embelezar Online, e a possibilidade de a gente estar trazendo as suas informações, né, para todo esse público que normalmente já trabalha com a beleza em vários segmentos, né, e às vezes esquece de cuidar de um pouquinho de si próprio, né. Eu acho que esse é o grande problema da área, né. Todo mundo arruma todo mundo e se esquece de cuidar-se de si mesmo. Então, hoje, deixo aí para os seus cumprimentos, né, as nossas e os nossos internautas aí, e vamos apresentar o senhor daqui a pouquinho para esse público, tá bom? Fique à vontade. Olá, internautas. É uma satisfação estar aqui com vocês, aqui com a Elizabeth, e será um prazer poder compartilhar aqui de conhecimento com vocês. Pois é, assim nós vamos ter um jovem personal trainer, ele é orientador social e palestrante, o professor Carlos Moreno, que estou apresentando a vocês. Então, ele trará dicas importantes para o nosso melhor condicionamento físico e dicas para o melhor convívio social, né? Afinal, gente, a gente também precisa de conviver bem uns com os outros. Ele tem uma palestra sensacional, que é a União da Saúde Física com a Sociopsicológica. Depois nós vamos conversar sobre isso também. Então, eu estou muito contente com a sua presença e vamos aprender muito, com certeza, professor Carlos Moreno. Então, que tal começar contando um pouco assim dessa sua especialização de personal trainer? Por que chegou a essa... Primeiro parece que foi com a educação física, né? Depois como é que se especializou, que público que está atendendo? Pode contar um pouco para nós? Claro, claro. Eu sou educador físico desde 2006, foi quando eu me formei. A partir deste ano eu trabalhei na área de educação física numa academia de bairro, mas depois em 2009 eu comecei na parte de personal trainer em Alphaville. Hoje eu estou em São Paulo, já tem basicamente desde 2009 aí, são 2022 nós estamos, são 14 anos, né? Praticamente de estrada, de muita vivência com pessoas que estão trabalhando bastante a qualidade de vida, que buscam essa performance, né, de vivenciar a qualidade de vida. Isso é muito individual de cada um. Também trabalho com pessoas que buscam performance através de corrida, né, são todos os nossos atletas amadores que também trabalham aqui dentro da empresa Equilíbrio Treinamento Personalizado, que são triatletas e corredores amadores. A gente também ajuda na parte de fortalecimento, né? Tudo voltado para aquilo que a pessoa tem em busca da sua performance esportiva. Tá? Agora, assim, para complementar esse dado, é a minha curiosidade, né? Uhum. Vamos supor, assim, pessoas obesas também têm uma oportunidade de treinamento, como que é feito, e as com deficiência física, como que é? O senhor tem também grupos? Isso, eu já trabalhei com pessoas obesas, né? Então, essa parte de transformação, né, de vida, porque é uma transformação de vida que acontece realmente com a pessoa. Eu já passei por esse processo de emagrecimento, então eu tenho um vasto histórico de realmente vencer essa etapa da minha vida. Então eu consigo transmitir para as pessoas confiança naquilo que elas precisam, tanto psicologicamente como fisicamente, de como funciona todo esse processo, para que elas consigam realmente vencer a obesidade e conseguir uma vida livre de transtornos alimentares, de dificuldades sociológicas, né? De poder estar no meio social. Então, eu acho muito interessante poder trabalhar com esse tipo de público. E sim, já trabalhei com pessoas que têm uma deficiência física, que acabaram sendo processo cirúrgico,
alguma coisa que já vem geneticamente da pessoa, e a gente está para auxiliar, para introduzir a atividade física adaptada a essas pessoas, para que elas consigam ter a vida delas normalmente, como qualquer uma que se diz, entre aspas, saudável. Tem os acidentados também, que às vezes a pessoa sai tão normal lá na moto, todo feliz num carro, né? Daí volta toda arrebentada. E ter que recuperar tudo isso é uma mão de obra também. Tem também um trabalho para essa recuperação de acidentados? Tem um trabalho para acidentados. Eu trabalhei com um cadeirante, que foi uma pessoa que infelizmente sofreu um acidente de moto, perdeu as duas pernas, tá? Então ele é amputado, e a gente fazia um trabalho totalmente voltado para que ele pudesse desenvolver as atividades como cadeirante e se adaptar a essa nova fase de vida dele, que infelizmente aconteceu por um acidente, mas que não veio a fazer com que ele desistisse de viver. E isso é muito importante, poder dar essa autoridade para essa pessoa para continuar a viver. Hoje em dia tem um campo até pós-cirúrgico, né? Por exemplo, o pessoal que faz bariátrica, essas coisas assim, que às vezes mexe muito com o corpo, né? Tanto na parte estética quanto psicobiológica aí. Também tem, eu acho que provavelmente um atendimento com personal para a recuperação dessas pessoas que tiram muito tecido, né? Como Sim, que é? Tem essa parte também? sim. Assim, hoje em dia é muito mais fácil você encontrar pessoas que tiveram problemas de transtornos alimentares, né? Enfim, tiveram essa obesidade muito mórbida, que elas acabaram buscando a bariátrica, né? Mas a bariátrica, ela não pode só ser considerada, digamos assim, essa é a chave do sucesso para quem tem obesidade e isso é a única coisa que precisa. Não. Tem toda uma parte mental que precisa ser trabalhada com essa pessoa. Essa pessoa, ela precisa entender esse autocuidado que ela tem de buscar através de atividade física, através de uma alimentação melhor. E a gente tem condições, sim, de ajudar essas pessoas a realmente conseguir essa independência, né? Corporal, eu falo, porque ela tem uma dependência ali por trás e aí depende muito da história de cada um, né, do que aconteceu com essa pessoa, mas que a gente consegue realmente trazer à tona coisas que vão fazer muito sentido para a vida dela e ajudá-la realmente a progredir. Fiz uma cirurgia bariátrica, mas consigo ter uma vida saudável, mesmo tendo alguns efeitos colaterais que a cirurgia bariátrica traz? Sim, é possível e a atividade física ajuda muito nesse processo. Deixa eu te comentar um fato assim, mais para familiar, de muitos anos, né? Que é interessante que não tinha muita consciência, digamos, desses profissionais como o senhor é hoje, né, especializado. Mas nós temos uma referência de crianças que, na época, se falavam infradotados, superdotados. Hoje são os Aspergers e os autistas, né, como mudam as coisas. Então, essas crianças, elas eram utilizadas para perder o temor de andar na rua, para ter a autonomia, vamos supor assim, tá? Haviam dentro das clínicas médicas profissionais de educação física que eram treinados, né? Inclusive assim também como se fossem bombeiros também que eram treinados para ensinar essas crianças a andar na rua, pegar a condução, toda uma conduta externa da casa, né? E achava aquele trabalho muito lindo, muito importante. A diferença é gritante entre a criança que passa por esse tipo de treinamento com o profissional, né, que ela vai ter autoconfiança, enfim, do que as que não passam, né? Então aqui eu não tenho verificado profissionais, nem bombeiros, andei tentando ver para entrevistar que fossem especializados, né? Hoje eu acho que nós temos até bombeiras, né, me parece, né? Mas por que será que não tem aqui ainda, em São Paulo, um serviço especializado? Existe, no caso do personal, esse serviço preparado para essas criaturinhas tão lindinhas? Como é que é? Não tem também, né? Então, o que eu vejo, Elizabeth, nesse assunto, principalmente relacionado à síndrome, é que o personal, no caso, como a gente está falando dessa profissão, ele acaba tendo a busca dele por aquilo que ele vive. Então, eu acho que é por isso que existe tanta dificuldade de, às vezes, achar um profissional nesse âmbito, nessa particularidade, né,
dessa patologia que existe com essa criança, com esse adulto, enfim. E aí acaba tendo desinteresse do próprio profissional em se especializar nisso e poder atingir essas pessoas que precisam, sim, se sentir incluídas no meio da sociedade, têm dificuldade de, às vezes, coisas, digamos assim, de gesto motor, por causa de toda a dificuldade que a síndrome de Down causa. Então, eu acho que por não estar no convívio com essas pessoas, é por isso que existe essa demanda tão fraca de profissionais na área. Eu acho que isso é para tudo. Eu não digo só na síndrome de Down, mas acho que para tudo. Para pessoas que são acidentadas, para as pessoas que têm problema de obesidade, para todo tipo de patologia ou dificuldade que as pessoas encontram dificuldade de achar profissionais na área, é justamente porque o próprio profissional não tem isso na história dele. Então, acho que isso acaba acarretando com que não haja tanta mão de obra assim no mercado. Acho que um pouco é a falha das universidades também, que não preparam, né, para o Isso. ao mercado, né? Os autistas são muito interessantes, porque eles são muito inteligentes, os que são Asperger também, né? E é um problema, porque eles gostam de inovar no meio do caminho, né? Mas, por exemplo, você está no metrô, alguém sentar ao lado dele, ele não quer, entendeu? Que sentem ali. Então, se uma pessoa, olha, é aparentemente um adulto, você está falando que o Asperger ou o autista não é só criança, ele vai ficar um dia adulto, vai ficar idoso também, né? Então, ele vai ter comportamentos estranhos que as pessoas nem imaginam. Então, eles têm necessidade de muito espaço em torno de si, né? Alguém senta ao lado deles, eles têm reações, né? E é muito, assim, tá muito, assim, uma crítica junto do senhor, que é um especialista, né? Tá faltando, inclusive, no sistema, digamos, do Estado em geral, onde possa ter, não sei se digo vagões, mas pelo menos alguns bancos, né, que favoreçam esse tipo de pessoas, né, digamos que a direção veja que está aquela pessoa ou alguém registre, né, às vezes na própria carteirinha, enfim, e que eles tenham um ambiente mais preparado, porque uma vez eu ouvi uma situação bastante constrangedora, porque ele era moço, né, ninguém vai imaginar porque ele fazia tudo aquilo, mas ele não aceitava que as pessoas sentassem ao lado dele, virou um grande transtorno dentro do metrô. Então, esse tipo de atendimento de personal ainda não existe, pelo que eu estou entendendo, né? E as universidades e mesmo os bombeiros não estão tendo esse tipo de treinamento, que é uma lástima. Então, aí você tem quase 3 milhões de pessoas hoje cadastradas nessas condições, né? Entre as síndromes e as dificuldades de andar sozinho, né? E aí temos os idosos, como o senhor falou também, que é uma situação andar sozinho, de muleta, né, de bengalas, e nem todo mundo atende para a pessoa entrar, sentar-se, quer dizer, a acomodação já faz uma educação grande para a sociedade em geral, né? E embora dizem que os primeiros vagões são para esse tipo de pessoal, não existe uma fiscalização, digamos, também, né? E eu acho que a demanda de personal que seria interessante trabalhar nas faculdades também, que é muita gente despreparada digamos, abandonadas, né, sem ter, às vezes a pessoa, a família vai trabalhar, não tem condições, nem sabe que é saindo de casa, imagina. Eles são terríveis também, vão passear, né? Então tem tudo isso que tem que ter hoje. Eu acho que também uma abertura, sempre estou comentando, né, desse pessoal com esse tipo de dificuldades, né, mas que são adultos, se tornam adultos, vão até às vezes, né, área geriátrica aí, todos abandonados, né? Bom, agora vamos pensar uma coisa que acho muito interessante da pós-quarentena, pós-pandemia, entre aspas, né? Atualmente derivaram vários gripes, resfriados, enfim, né? E o que se percebe assim que as pessoas elas estão tristes porque tiveram que parar os treinamentos.
Às vezes a gente vê pessoas passar correndo, passam com cães e tal, mas já não é mais aquela coisa, tá correndo até que a gente vê com dificuldade, né? Então, isso abalou muito, eu acho, como é que é assim, a autoestima das pessoas, não se sente mais bela, mais desenvolta. O que é que trouxe de maior dano, vamos supor assim, né? Aí entra bem o personal nessa hora também, não entra? Entra sim. É uma coisa que eu falo que a pandemia trouxe, ela trouxe uma realidade interna que a pessoa vive, porque às vezes as pessoas têm um cuidado muito relacionado à parte mais estética, né? A parte mais externa, onde a pessoa se olha no espelho, está em busca daquilo, e só que ela tem muitos problemas emocionais, então ela não lidar com esse tipo de situação, ela simplesmente ignora aquilo, acha que aquilo não vai afetar a vida dela. E quando a pandemia veio e trouxe algo que realmente mudasse todo esse cenário, a autoestima vai para baixo, porque aquilo que ela se tornava como refúgio, né, de olhar para si como se tivesse, tá tudo bem, mostra o que realmente já estava acontecendo dentro. Então eu vejo que nesse momento e nesse local, quando você realmente não encontra saídas, o profissional da saúde realmente é um lugar onde a pessoa pode encontrar as respostas que ela precisa para uma mudança de dentro para fora, para que aquilo que era só externo não seja algo que seja de uma forma que maqueie, às vezes, o que é preciso mudar aqui dentro. Então, eu vejo que o profissional, que é realmente profissional da saúde, ele busca esses âmbitos não só físicos, mas também psicológicos, que ajudem essa pessoa a cada vez mais evoluir em todos os âmbitos da área da vida dela. Qualidade de vida, né? Isso. Pois é, agora depois de tudo isso, tem um trabalho belíssimo de alguns neurocientistas e outras áreas aí também da saúde, que estão vendo que a principal sequela pós-Covid, né, ela vai entrar exatamente tipo assim, exaustão, né, a condição física que a pessoa fica com muitas dores e posteriormente vai precisar de fisioterapias, né, e também um desânimo, porque assim parece que perdeu tudo, tem que começar tudo do nada, né? Quer dizer, ficou com alguns movimentos às vezes prejudicados, enfim, não tem aquela certeza, mais aquela autoconfiança, né? Também. E está tendo um estudo grande sobre a questão das sequelas, né? E neste caso, os senhores que são personal estão tendo também algum movimento para estudar essa situação de recuperação dessas pessoas pós-Covid, ou não tem um movimento ainda na área da educação física? Olha, na área da educação física já existe alguns estudos, né, principalmente para quem é atleta, né, porque precisam de alto rendimento, precisam de buscas que alteram o limite da pessoa para que ela consiga uma performance maior. Já existem estudos pós-Covid sobre essa situação. E só que assim, existe muita particularidade, né? O que eu vou dar um exemplo de pessoas que tiveram Covid, que são alunos meus, e cada um respondeu de uma forma. Tudo dependia de como ela soube lidar com essa situação, tanto psicológica como física, começar a entender e aceitar que aquele momento era temporário, mas que era preciso recuar um passo e começar um progresso ali gradativo para que cada vez mais ela se sentisse confiante e próxima de um patamar ao qual ela se encontrava e depois, posteriormente, conseguir ultrapassar esse patamar. Então, o que eu vejo é que cada pessoa ela vai responder de uma maneira. Não adianta a gente colocar numa caixa achando que todos vão ser assim ou todos vão ser assado. Eu acho que como existiu a resposta de cada um perante a pandemia, assim também vão ser para todas as coisas. E isso vai depender muito de todas as questões emocionais que a pessoa se encontra naquele momento e do que ela viveu durante a pandemia. Eu acho que hoje em dia, se você for olhar no cenário, tem pessoas ainda que respondem, né, pelas suas atitudes, pelas coisas que faz, aquilo que acontece dentro dela, sobre tudo que ela passou, e cabe ao profissional identificar como ele pode trabalhar da melhor maneira possível para ajudar essa pessoa a retomar as atividades e conseguir progredir ela para um próximo nível de performance. Muito interessante, né?
Agora, eu vejo muitas pessoas correndo, né? Correm com cães, gente aí com bicicleta, mas eu não sei. Existe alguma consequência, algum risco, assim, de começar a se exercitar, enfim, sem ter um preparo, digamos, de profissional, se olhar de uma forma personalizada? Quais seriam as consequências que poderiam ter de uma pessoa que estava parada e agora resolveu começar, e aí querer virar atleta de uma hora para outra, né? Como é que vai ser isso aí? Dá muito dano na vida da pessoa, tá? Isso vai depender muito do histórico de cada um. Se a pessoa, por exemplo, nunca fez atividade física, ela quer começar alguma atividade que realmente tire ela da inércia. Então, ela começa, por exemplo, a correr. Ela não fazia esse tipo de. Tudo bem que corrida é algo natural do ser humano. Então, se ele anda, ele consegue correr, né? Ele tem essa capacidade para isso. Só que, como eu falei, existe um progresso, existe uma vivência ao qual às vezes as pessoas não estão prontas, porque elas acham que o imediatismo é sempre melhor. Então, se eu não corria nada, eu posso correr tudo. Isso pode ocorrer lesões durante o processo, pode ocorrer o desânimo por não conseguir alcançar aquilo que deseja. Então, tudo o que a gente fala é o quê? Constância. Quanto mais constante você for, mais próximo daquilo que você deseja alcançar será alcançado. Mas isso depende de alguém que planeje para você, que tenha essa preocupação, que mostre para você que não é só correr, que existe um fortalecimento, que existe um cuidado daquilo que você se alimenta, que existe um cuidado pelo fato de você poder descansar. Então, não é só a atividade em si, por si só. Existe todo um campo aí a ser trabalhado para que a pessoa consiga realmente fazer daquilo um novo estilo de vida, né? Porque a gente está falando nessa transformação de novo estilo de vida para a pessoa. Sim. Pois é, então o que a gente descobriu nesse meio aqui, que além de um personal trainer, ele melhora as performances físicas e até atletas, mas também descobrimos que ele é um orientador social. Agora sim, agora nós queremos saber mais coisas também dessa outra área dele, né? Que ele tem aí ele vai realmente a fundo nessa citação latina antiga, né, gente, que é uma mente sã em corpo são, né? Então eu quero saber aí, quero que conte para nós como é que é essa história de ser orientador social, o que é que o senhor está fazendo que a gente fica melhor do que antes também, vai. Como a gente está conversando aqui sobre situações e coisas que acontecem tanto do lado profissional quanto do lado do cliente, de começar a compreender um pouco mais o que é o próprio ser humano, o que é ser uma mente saudável e assim conseguir um corpo são. Basicamente, quanto mais eu me conheço, mais facilidade eu tenho de me compreender e mais facilidade ainda de compreender o outro. Assim como você relatou em relação a, por exemplo, pessoas com síndrome de Down. Se eu não me conheço, como eu posso dizer que a minha atitude que eu tomo perante a outra pessoa, se eu não consigo me compreender, quem dirá compreender uma pessoa com síndrome de Down? Eu preciso primeiramente começar a compreender as minhas atitudes, aquilo que eu faço, aquilo que eu me refugio, aquilo que eu realmente externizo para fora, para cada vez mais poder ser menos julgador e se colocar na vida do outro. Porque quando eu me compreendo, eu abro um campo de empatia muito maior para poder olhar para aquela outra pessoa e poder compreender. Mas por que ele está dessa maneira? Por que ele faz isso? Como eu posso colaborar para que ele não se sinta de uma maneira, digamos assim, naquele momento que aquele síndrome de Down não quer ninguém perto dele, é uma autodefesa que ele cria. E que a gente precisa compreender isso, para que a gente possa deixar ele confortável e não mais acuado, para que ele possa se sentir inserido dentro de um movimento social sem precisar criar essa autodefesa. Mas isso só acontece quando eu primeiro me conheço, que assim eu posso ter atitudes realmente que podem confortar o outro. Então, a partir desse momento, de quanto mais eu tiver psicologicamente essa mente sã, esse QI
QE, né? A gente tem que falar QE. Coeficiente emocional bem evoluído, mais fácil eu vou conseguir de lidar com toda a sociedade ao meu redor. Perfeito. Agora, essas palestras que o senhor fala, eu entendi que é isso. Vamos lá, saiba qual é o melhor exercício para o melhor convívio social. O que quer dizer a isso? E a união da saúde física com a psicológica. Essa palestra é mais para homens, mulheres, todas as idades. Como é que é isso aí? Eu quero aprender também. Não, essa palestra é tanto para homens quanto para mulheres, tá? É uma palestra totalmente voltada para qualquer pessoa, independente do gênero dela. É uma palestra que realmente traz uma reflexão de tudo aquilo que eu sou, primeiramente, para depois eu conseguir colocar para o mundo o que realmente eu sou, porque a dificuldade maior que nós temos é nos conhecer. A gente tem muita essa dificuldade, né, de realmente entender quem nós somos. Então, a partir do momento que eu entendo quais atividades que realmente me fazem sorrir, quais atividades realmente que me fazem bem, porque eu posso me sentir bem correndo, às vezes você não, mas quem disse que você não pode caminhar? Uhum. Se caminhar te traz alegria. Quem disse que você não pode, por exemplo, dançar? Se dançar te traz alegria. Então, quando a pessoa começa a entender que ela não precisa viver numa caixa ou naquela sensação de que, eu só vou ser feliz praticando atividade física se eu fizer só essa que todo mundo faz. Não. O que você gosta? Você gosta de caminhar? Você gosta de dançar? Você gosta de, por exemplo, correr? Você gosta de ir na academia fazer musculação? Você gosta de fazer exercícios em casa? Não importa o tipo de atividade, desde que aquela atividade te traga realmente esse benefício do bem-estar. E isso se torne uma coisa rotineira, adaptável para o seu dia a dia, para que você se sinta em movimento, porque nós somos um corpo que precisa disso. Nós precisamos de movimento. E É, isso faz com que a gente consiga realmente entender e prosseguir para próximas coisas que vão trazer uma consciência maior de tudo aquilo que somos e podemos ser. o senhor disse uma frase uma vez que eu anotei. O melhor exercício para um convívio social, né? O que é esse melhor exercício para um convívio social? Que eu entendi a união da saúde física com a sociopsicológica. É que quando homens e mulheres de todas as idades conseguem entender que o físico influencia no psicológico e vice-versa, é isso? Isso. Aí a gente encontra um parâmetro de saúde integral e consegue ser feliz, é isso? Consegue um bom convívio social? Vai lá, eu quero entender, e todo mundo quer entender também, claro, né? Então vamos entender, nós somos um aparelho locomotor, certo? E nós precisamos de movimento para que as coisas realmente funcionem. Então pensa comigo uma seguinte coisa. Eu sei que se eu praticar atividade física, eu vou ter uma melhora em todo o âmbito interior do meu ser. Só que só saber não adianta, você precisa criar esse movimento. Então, o que é melhor? O que vai mudar o meu pensamento perante aquilo? Se eu crio a ação, ela me traz os benefícios necessários e aí a mudança do meu pensamento. Então, quando você consegue entender que praticar exercícios vai fazer com que você corrompa os pensamentos que às vezes fazem você não progredir, ajuda você cada vez mais a mudar tudo aquilo que já está inserido dentro da tua cabeça. Então, conforme eu crio o movimento, eu começo a sentir uma nova vontade dentro de mim e automaticamente meus pensamentos começam a mudar. Mas isso só acontece quando eu crio esse movimento. Então, o movimento muda o pensamento e não meu pensamento que vai fazer com que eu mude as minhas atitudes. Então, às vezes, pensar muito não vai te fazer progredir, mas se movimentar vai fazer você mudar os seus hábitos. Que interessante, hein, gente? É muito bom, viu? A gente está aprendendo muito, isso é tão jovem. Eu fiquei muito contente de saber quando lhe apresentar
Mas, na verdade, não é só um personal trainer, também é um personal aí psicológico, mostrando essa relação toda aí, não é, gente? De certa forma, né, o movimento físico tem a ver com o movimento psicobiológico também, porque é uma engrenagem única, não é? Isso. E é muito importante isso que o senhor está passando, não é? É interessante, né? A pessoa está triste, começa a fazer um. Põe uma música, começa a se movimentar rapidinho, daqui a pouco está dançando pra caramba, né? Então, o movimento, ele tem isso, ele eu acho que é contagiante, né? Outro olha aquele lá todo se embalando, começa daqui a pouco, então, um vaso de um grupo dançando, né? Então, é interessante esse contágio também, que eu acho que é o exercício, né? O movimento do corpo traz, né? Talvez aí o sucesso, né, das grandes, antigamente, né, vamos dizer assim, sabe, aquele povinho, né, que se juntavam aí os jovens para as domingueiras, olha que nome estranho, né? Hoje, como é que vocês chamam aí? Né? Mas todo mundo se junta, os jovens aí vão fazer uma boa da baderna, dançar pra caramba, aí é maravilhoso. Né? Então, veja que une também, reúne, transforma, né? Então, são grupos que estão no mesma condição sociopsicobiológica, muitas vezes, tem um desenvolvimento entre eles, digamos assim, de comportamento social também, enfim, né? É muito lindo, tudo isso tem a ver, o movimento, como você está falando, né? Isso. Então é isso que vai promover essa vida continuada em nós, né? E eu gostei muito, eu aprendi muito com o senhor, né? Eu gostei muito de ver o seu currículo também, vi tão jovem. Mas o senhor tem um livro, né, que o senhor editou também, que eu gostaria que falasse sobre esse livro, né? Como é que está aí? Como é o título do livro? O livro se chama Não é só estética, para que a gente possa tirar essa palavra que nos escraviza e viver realmente uma vida em abundância, né? Por quê? Porque o conceito sobre estética, ele já vem de muito tempo, ele já é de coisas, assim, na época que eu era adolescente, já existia essa busca pelo corpo perfeito, por aquela coisa assim de que a sociedade só aceitava se você tivesse aquele corpo ideal, aquele corpo que é considerado mais bonito, enfim, toda essa forma de enxergar o ser humano, e que aquele que era gordinho, aquele que não tinha uma beleza tão assim atraente, era considerado uma pessoa à mercê da sociedade. Então, eu trouxe essa conscientização através de uma história de uma pessoa que teve esse problema de imagem, né, de ser perturbado pela sua imagem que ali que ele tinha, né, que era uma pessoa obesa, que enfim, existia muito bullying naquela época. Hoje se fala bullying, na época que se viveu nos anos 80, a gente está falando aí sobre pessoas, anos 80 e 90, pessoas que faziam, eram a chacota ali do grupo de amigos e amigas, o gordo, não sei o que, aquela coisa, brincadeiras, mas que afeta psicologicamente, né, a pessoa, só que ela simplesmente aceita aquilo porque ela quer ser inserido no meio, então ela aceita aquele problema, entre aspas, como uma forma de se sentir aceito no meio da sociedade. E como isso vai deteriorando certas pessoas, né? Porque tem certas pessoas que não conseguem vencer essa barreira e acabam tendo situações terríveis na adolescência, na fase adulta, por distúrbios alimentares, por coisas que vão acarretando o corpo dela a cada vez mais se deteriorar no meio do caminho. E eu trago muito à tona essa história para justamente mostrar o quanto psicologicamente nós vamos cada vez mais, através de palavras, através de atitudes, minando a vida de alguém, e que isso é muito ruim. E que a partir do momento em que a pessoa muda a sua história, muda a sua chave, ela consegue perceber o quanto aquilo se torna diferente no convívio dela, na maneira dela se enxergar, e o quanto é transformador quando a pessoa consegue, sozinha e com pessoas que dão incentivo para ela, a buscarem ser uma pessoa melhor, uma pessoa que busca uma nova vida, que busca um novo estilo de vida
e quanto isso é transformador na vida de alguém. Tem pessoas que podem discriminar outras pela questão de obesidade, por questão de ter dinheiro, de não estar lá na moda, ou não estar na última decoração de não sei o quê. Mas, na verdade, essas pessoas, elas estão demonstrando quanto que elas são ignorantes, né? Sim. Porque elas segregam outras por marcas que não tem nada a ver, digamos assim, né? Pechas, isso, aquilo, como se vai postando um selo, né? Mas elas não se olham a si próprias como são ridículas. Quem são elas para ficar botando selo nos outros? Bota em si mesma, né? Porque vai achar o que fazer do que ficar atrapalhando a vida alheia. Eu acho, sabe? Quem está com perturbação é quem fica pichando os outros, não é? Coisa mais feia, né? Mas tem gente que faz. Aí dizem que é bullying. Não, é uma pessoa mal educada, mal resolvida, que resolveu atrapalhar a vida dos outros. Sem graça essa pessoa, não. Vamos xingar bastante. Mas é mesmo, olha, todo mundo tem que mostrar que é aquela pessoa uma ridícula, perseguindo o outro, esperando não sei o quê, não se enxerga, né? Quer dizer, todo mundo olhando aquele ridículo, aquela pessoa perseguindo o outro, perseguindo, rindo, porque não sei o quê, né? Porque tá mais rica, tá mais pobre, tá mais baixa, tá mais gorda, tá mais velha. Olha que coisa ridícula essas pessoas, não são meio perturbadas mentais? Para mim são, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar também o outro lado. Quem é que faz esses tipos de bullying? Né? É uma pessoa pobre coitada, precisaria ser tratada para eu ver. Uma coisa que você levantou agora que é interessante, assim, o que eu vejo, né, das pessoas. E uma coisa que eu aprendi, né, nesse meio de compreender o comportamento humano, né? As pessoas só dão aquilo que elas receberam. E é difícil, né? Porque, infelizmente, você pode ter recebido muita coisa ruim, mas você tem a oportunidade de ser uma pessoa melhor se você realmente se abrir para esse lugar. Uhum. E a dificuldade das pessoas é realmente aceitar quem elas são. E aí, enquanto eu não aceito quem eu sou, eu não tenho uma referência de como eu posso ser melhor do que eu tenho sido até aqui. Mas aí, a partir desse momento, é uma revelação colocada dentro do seu coração. E que cabe a você ou não seguir esse novo caminho. Para justamente esse ciclo vicioso que a sociedade vive, ela não pode ser algo que, digamos assim, continue. O que é bom continuar? Aí é questão de reflexão, né? Como você colocou. Poxa, como é que pessoas podem fazer isso umas com as outras? E é algo que já vem acontecendo há muito tempo, desde que a sociedade existe. Como é que eu posso dizer, fulano de tal é corrupto, só que eu faço coisas que corrompem. Então, por que que eu, que já faço coisas que corrompem, vou cobrar alguém que é corrupto? Então, são coisas que a gente precisa parar para pensar e a mudança acontece primeiro em nós, né? Então, essa é a força de vontade que eu vejo, é a esperança que eu tenho no meu coração de que primeiro começa em mim, para depois começar no outro. Aí você está falando das outras corrupções, né? A psicológica, a sociológica, a política, né? Sim. Enfim, a do bem-estar do povo, cadê, né? Como eu digo. É do povo para o povo, mas cadê o bem-estar do povo? A gente não acha, enfim, né? Na frase está lá, né? Mas eu adorei conversar com o senhor é muito simpático, muito jovem, percebe-se que é muito inteligente, né? Conseguiu se sair bem em todas as provocações aqui que eu estou querendo ver esse seu brilhantismo, né? Fiquei muito grata porque lhe apresentaram para a gente, deixa em aberto, assim, se quer fazer uma publicidade aí da sua área de personal, das suas palestras, fique à vontade, tá? Quer indicar seu site, seu e-mail, enfim, e daí a gente vai ter que estar se despedindo do nosso povo aqui. O senhor vai ficar lá no YouTube, vai ficar em nuvem com a sua entrevista, né? Com certeza o pessoal vai amar muito essa sua explicação também, tá bom? Tá bom. Pois não. O que o senhor tem para dizer para nós, os contatos de palestras e os contatos para conseguir seu trabalho? Legal. Para palestras e para o meu trabalho, principalmente com parte de emagrecimento, para obesidade, as pessoas que buscam essa transformação, eles podem estar me contatando pelo e-mail, contato@carlosmoreno7.com ou pelo Instagram, que é @carlos,
Moreno, M-O-O-R-E-N-O. Então tem dois Os no Moreno. Número 1, que esse é o meu Instagram oficial, onde as pessoas podem ali me chamar no particular, que eu vou estar em contato. Para as pessoas que buscam a performance através de corrida, triatlo, eu sou coordenador da parte da EQ Personal, então eles podem buscar esse tipo de trabalho através do @EQ Performance, que esse é o nosso Instagram, ou pelo site www.eqperformance.com.br. E será uma satisfação poder ajudar também triatletas e corredores a buscarem a sua melhor performance, não só através da assessoria, como também através da parte de fortalecimento, tá bom? Esse é todos os meus contatos que eu tenho para esse público que busca aí, cada um na sua particularidade. Muito bem, muito obrigada. Parabéns aí à família, né? Já tem uma família estruturada, né? Tá tão bonito, tá? Parabéns, então, a você. Foi calmo, tranquilo, deu uma aula pra gente aqui. Aprendemos bastante, com certeza, né? Quem que não quer um personal assim? Todo mundo quer, né? Porque tá trazendo todo um conhecimento que a gente vê que vai ter resultado com o seu trabalho, tá? Palestras, as pessoas já têm os contatos também, eu recomendo, tá? Um grande abraço ao senhor, tá? Muito obrigada. Gente querida, assim nós estamos terminando aqui nossa edição da nossa TV Embelezar. Eu espero que tenham gostado e recomendem para pessoas amigas, não é? E entre em contato para saber mais também, por que não, hein? Pós-pandemia, todo mundo lindinho, maravilhosos, todos elegantíssimos. Vamos lá. Um beijo no coração. Até a próxima edição da nossa TV Embelezar Online.